Bom, meus amiguinhos, continuando a mesma aula ainda sobre os sentidos das palavras, os significados das palavras, nós vamos agora falar um pouco sobre palavras sinônimas, antônimas, hiperônimas e hipônimas, ok? Então vamos começar pelas palavras sinônimas, que eu acho mais fácil. Você vai encontrar essas explicações de maneira diferente lá na página 42 do seu livro, ok? Página 42. Tem o título: Sinônimos, antônimos, hiperônimos e hipônimos. São palavras que vocês também ainda desconhecem, porque não pertencem ao cotidiano de vocês, mas a partir de agora vai pertencer. Então vamos começar pelo que eu considero mais fácil, né? Que são as palavras sinônimas. Eu acho que através dos exemplos é bem mais fácil explicar. De qualquer maneira, o conceito da palavra sinônimo significa dizer equivalente. Então, uma palavra é equivalente à outra. Em alguns livros vocês vão encontrar o conceito da seguinte maneira: palavras semelhantes a outras, ou palavras que têm o mesmo significado. Eu não gosto de usar essas expressões. Por que não? Porque eu acho que nenhuma palavra é igual a outra. Nenhuma palavra é semelhante a outra. Ela é equivalente. Eu acho que o termo mais apropriado seria esse, ok? Então, porque cada contexto que você se encontra, que você se depara na sua vida, você está sempre empregando essas palavras com sentidos diferentes. Às vezes você quer empregar com o mesmo significado, mas com sentidos diferentes. Então, eu não gosto dessa história de igual, né, semelhante. Eu gosto mais do termo equivalente. Pois bem, sinônimas, que são as que têm os significados equivalentes. Por exemplo, você pode pegar a palavra casa. Casa, você tem as palavras equivalentes: lar, moradia, residência. São palavras que você pode dizer que são sinônimas da palavra casa. Residência, por exemplo, é muito empregada. Então, casa, residência, são palavras sinônimas. Você poderia pegar longe e distante, também são palavras sinônimas, porque são equivalentes, ok? Você poderia pegar delicioso e saboroso, são duas palavras também sinônimas e que têm equivalências, ok? Então, a equivalência é isso. É quando uma palavra que você emprega, você pode colocá-la em uma outra frase, mas que tenha mais ou menos o mesmo significado. Não sei se deu para entender melhor. Elas não são iguais, mas podem ter mais ou menos o mesmo significado. Por isso que eu chamo de equivalência. Uma palavra é equivalente à outra, tá bom? Esses exemplos você não vai encontrar no livro, eu estou aqui olhando pelo computador, que fica mais fácil para mim, para a gente não perder tempo. Então, carro, por exemplo, você chama carro e chama automóvel, né? Você chama moto e motocicleta, né? São palavras equivalentes. Você chama para o mesmo objeto. Então, isso é que são palavras sinônimas. Leandro, e quando é antônima? Antônima é quando elas são mais ou menos o contrário uma da outra. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, que também você não vai encontrar no livro, mas vai servir para você se orientar, ok? Então, tem aqui a palavra mal. Então, seria mais ou menos o contrário dela, bem. Mal, bem.
Ausência, o que é o contrário de ausência? É a presença, que seria mais ou menos ao contrário de fraco, forte. O que seria claro? Claro, o contrário seria mais ou menos escuro. Então veja que agora nós estamos falando de antônimas. Sinônimas, significados equivalentes. Antônimas, significados diferentes. Significados que querem dizer mais ou menos o contrário, uma palavra da outra. Mal, bem, ok? Doce, salgado, ok? Claro, escuro, noite, dia, subir, o contrário seria descer, cheio, vazio, possível, impossível. Então, essas seriam palavras antônimas. Não sei se deu para perceber. Sinônimas, mais ou menos o mesmo significado. Antônimas, palavras opostas. Palavras que se contradizem. Palavras que dizem outra coisa que seria o seu, mais ou menos, contrário. Ok? Temos aí, então, sinônimos e antônimos. Agora, nós vamos ver outros dois significados. Esses são, talvez, um pouco mais adversos do cotidiano de vocês, mas, a partir de agora, quando vocês tiverem essa primeira leitura, vocês já vão começar a entender melhor, que são hiperônimos e hipônimos. Vamos ver primeiro o que é hiperônimos. Então, hiperônimo é uma palavra que tem um significado mais abrangente. Hipônimo, uma palavra que tem um significado mais restrito. Leandro, dê um exemplo. Eu posso dizer, por exemplo, a palavra flor. Ora, a palavra flor, ela pode ser o hiperônimo de rosa, margarida, tulipa e outras tantas flores. Então, você veja que o hiperônimo, ela generaliza toda uma classe de outras coisas. Ela coloca tudo dentro dela. Então, flor. Tudo que for flor, que pertencer à flor, será considerado hipônimo. E a palavra flor será considerada a palavra hiperônimo. Então, hiper, maior, hipônimo, menor. Veja o exemplo que está no livro de vocês aí. Logo abaixo, na página 42, tem aí uns retângulos que você pode ver. Tem de um lado a palavra esporte. E do lado direito, nós temos natação, futebol, atletismo, vôlei. Tudo que é esporte, quando você restringe, você está falando de hipônimo. Natação, futebol, atletismo, vôlei, handball, judô, qualquer outro esporte que você se refira, que você especifique, será um hipônimo do hiperônimo esporte. Então, esporte abrange tudo e as outras especificações eu vou chamar de hipônimos. Ok? Do mesmo jeito que eu disse ainda há pouco com a flor. A flor, ela engloba tudo que se refere a rosa, tulipa, margarida e outras que eu não conheço muito de flor, mas que dá para você mais ou menos entender o que eu quero dizer. Então, esses seriam talvez os exemplos mais fáceis de você incorporar no seu dia a dia. Por que a gente tem que saber o que é hipônimo, o que é hiperônimo, sinônimo, antônimo? Porque a partir desse conhecimento é que você vai conseguir melhorar a sua interpretação, vai conseguir melhorar a sua leitura. É a partir desse conhecimento que você vai fazer, digamos assim, as ligações, né?
as teias de ligações dentro de um texto, tá bom? Você vai se orientar melhor. Bom, esses exemplos que eu dei, é só para você dar continuidade aos seus estudos. Eu vou mandar digitado o que é que a gente tem que fazer agora para resolver esses exercícios dessas páginas de interpretação. Tá bom? Até mais.